Ó Senhor Espírito Santo, fala no nosso coração nesta manhã, Senhor. Use a Tua palavra. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que entramos, Deus. Que o Senhor nos toque, nos transforme, nos desafie, Senhor, a continuar Te servindo, nos dispondo a sermos usados por Ti, Pai, para levar Teu amor, Tua boa nova, Senhor, assim como Filipe, Estevão, todos aqueles mártires, aqueles irmãos na fé, no início da igreja, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da leitura e da reflexão deste capítulo de Atos, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida, Pai. Não permita que sejamos uma igreja do tipo navio Corpus Christi, mas que sejamos uma igreja que sai, que é chamada e vai até o necessitado, Deus, aquele que está desesperado, precisando ser salvo, buscando a Tua pessoa, Senhor. Nós somos a resposta de oração, Senhor, deles que estão clamando, Pai. Não permita que nos acomodemos, que busquemos só o nosso conforto, a nossa zona de prazer, mas que o Senhor realmente nos estimule a entregarmos tudo, Senhor, para que o Senhor use a nossa vida enquanto estamos aqui, Pai, para Te servir, para fazer a Tua vontade, para sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, assim como o Filipe foi, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em capítulo 8 de livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos. Eu vou abrir aqui o meu iFolhas, porque eu não tenho iPad, certo? Então vou nas folhas mesmo. Capítulo 8, olha, não vou passar os slides aí dos versículos, então, por favor, abra aí o seu celular, se você não trouxe Bíblia de papel, o seu iPad, mas nós vamos ler o texto aqui na própria Bíblia, tá? Capítulo 8 de Atos, vamos começar do versículo 1, apesar que o nosso texto de hoje é a partir do versículo 4, e vou roubar aqui um pedacinho do último texto de capítulo 7, quando o nosso irmão Estevão é apedrejado, e o Paulo estava ali, guardando as capas das testemunhas. Eu gosto muito de pensar na ideia de que Paulo estava guardando as capas, os mantos, né, que eles usavam, e invenção da minha cabeça, mas eu gostaria muito de que uma dessas capas que estavam ali aos pés do Paulo fosse a capa do próprio Estevão, o manto de Estevão. O texto não fala isso, fala que as capas são das testemunhas. E o Paulo lá em 2 Timóteo, já no finalzinho, capítulo 4, ele pede para os amigos dele, para Timóteo trazer a capa dele, que está no inverno. Às vezes eu fico pensando, será que essa capa não era a capa de Estevão, que ele guardou e nunca mais esqueceu do que aconteceu naquele dia, né? Não sei. Mas eu acho que esse fato de Estevão ter sido apedrejado, como muito bem o nosso Fernando nos passou a semana passada aqui, foi linchado pela fúria dos judeus, apedrejado. Essa situação do Estevão olhando para os céus e eles terem visto o rosto de Estevão como um rosto de anjo, e Estevão terminando dizendo: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Sensacional, uma coisa só do Espírito Santo mesmo, né? O Paulo com certeza foi impactado. Deus usou essa situação, essa vida, e como nós cantamos agora, né? A vida que Cristo oferece é morte para a vida, não é isso? É vida que nasce da morte, é vida que nasce da morte, né? Então, a semente do Evangelho, como diz o provérbio antigo aí, é o sangue dos mártires. A vida que Cristo oferece, como é? O mundo não pode tirar. Não, a vida que Cristo oferece é morte que nasce da vida, não é isso? Vida que nasce da morte.
A semente do Evangelho é o sangue dos mártires. Deus nos chama para entregarmos toda a nossa vida para Ele, toda a nossa vida, para morrermos por Ele. E é difícil, não é fácil. A nossa tendência é ficar na zona de conforto, com os irmãos, não é? Agora lá fora, o mundo está em crise. Existem muitas necessidades, muitas. E o Espírito Santo quer nos levar a sermos instrumentos da misericórdia de Deus, para ir de encontro a essas necessidades, especialmente a necessidade que o ser humano tem de Deus, porque o ser humano precisa de Deus. O ser humano sem Deus está morto. E se eles estão clamando por vida, se eles estão clamando, no fundo, por Deus, se eles estão orando, pedindo a Deus de alguma maneira, para poder encontrar a Deus, eu sou a resposta dessa oração, você é a resposta dessa oração. Você está se dispondo nas mãos de Deus? Nós vamos ver aqui a história do Filipe, mas não é Felipe, é Filipe. E não é o Filipe nem o filho do Bepa, nem o meu Filipe e do Ion, da Priscila. Filipe com I, que vem de Filipos, né? Filos, hipos, amigo de cavalos, não é isso, Filipe? Amigo de cavalos. Filipe era um dos 7. Se você olhar lá em capítulo 6, quando os apóstolos são questionados sobre servir à mesa, eles dizem, olha, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, com sabedoria, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ensino da palavra. E dos 7 que são escolhidos, Estevão é um deles, que acabou de ser linchado no capítulo 7, e o outro amigo dele é o Filipe. E nós vamos falar do Filipe evangelista, não o Filipe que era apóstolo. Nós temos um outro Filipe na Bíblia, que é um dos 12. Este Filipe, do capítulo 8 de Atos, é um dos 7. É conhecido como o evangelista. Lá no capítulo 21, versículo, nós vamos ver mais para frente, Paulo diz, fiquei na casa, lá em Cesareia, fiquei lá na casa do Filipe, um dos 7, o evangelista. Então esse Filipe é um dos 7, o evangelista. Mas vamos ler o texto aqui, a partir do finalzinho do capítulo 7. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Arrastava e lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Filipe, o evangelista, um entre os 7, pronto para servir às mesas, ajudar na distribuição dos alimentos, está junto com os dispersos de Samaria. Depois que mataram a Estevão, apedrejaram a Estevão, a igreja é perseguida. Havia uma grande perseguição sobre a igreja. Imagine você que o Ministério Público Brasileiro, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as autoridades do nosso país decidissem, a partir de hoje, perseguir os cristãos, prender os cristãos, torturar os cristãos, matar os cristãos. Você! E um cara louco lá, vai de casa em casa, arrastando você, prendendo você, jogando na prisão,
querendo matar você, porque a fúria é muito grande. A fúria contra os cristãos é muito grande. E eles estão passando esse momento aqui de fúria, de receber a fúria dos fariseus, da sociedade da época, da sociedade local. Estão sendo perseguidos, estão arrebentando tudo, estão batendo, tem sangue escorrendo, Estevão morrendo apedrejado. A situação é caótica, é assustadora, é de causar medo. O que você faria numa situação dessa? Fugiria? Eles fugiram, tinham que fugir, ou morriam. Tinham que levar suas crianças, tinham que levar os seus velhinhos, tinham que cuidar da sua família, eram dispersos. Lá em Atos mesmo dizia assim: recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito para pregar em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo estava começando a movimentar aqui os cristãos, a chamada igreja, para que fossem para outras religiões. A perseguição é a arma, um instrumento do Espírito Santo para mandar os cristãos saírem da sua zona de conforto. É muito desagradável? É gostoso ficar na nossa casa, na televisão, assistindo o Corinthians ser campeão essa semana, né? Mas Deus quer que a gente vá. Nós somos igreja. Igreja vem da palavra eclesia, do grego ek, chamado, para fora. Nós somos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, para fora das boates? Não, para fora lá, onde eles estão precisando de nós. Filipe entendeu isso. E o que me intriga nesse texto aqui, o que me deixa pensando o tempo todo, eu falei assim, mas os caras estão sendo perseguidos. Eles estão vendo. Pedro foi preso 2 vezes, Pedro e João, lá no capítulo 4, foram presos, porque tinham curado aquele aleijado lá na frente do templo. Foram presos, foram interrogados, depois foram presos de novo, os apóstolos foram presos. Mas escuta, para de pregar esse nome aí. Fala, não podemos deixar de obedecer a Deus. Como é que nós vamos deixar de obedecer a Deus? E são torturados, apanham. A igreja está vendo, os cristãos estão vendo, mas está todo mundo apanhando. O Laudio já apanhou, o Elcio apanhou, né? Já mataram o Fernandão semana passada, apedrejaram ele, né? E agora eu sou o próximo. O que você faria? O medo pode tomar conta de você. Fala, caramba, vou me esconder, né? Vou fugir do país, vou para um lugar seguro. Mas o impressionante é que no meio dessa perseguição, desse sofrimento, desse sangue derramado, o texto diz assim: os que haviam sido dispersos, versículo 4, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Não é impressionante? Eu fico impressionado. Os caras estão sendo perseguidos porque estão pregando a palavra, estão pregando a Cristo, estão sendo mortos, torturados, presos. E por onde quer que eles fossem, eles pregavam a palavra. E o Filipe é um deles. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E coisas maravilhosas aconteciam. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. As pessoas se convertiam, os demônios eram expulsos, né, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos eram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha que situação, eu fico pensando, mas por quê? Por que esses caras, por que Filipe, no meio dessa perseguição, desse sofrimento, dessa tortura, dessa morte, por que esses caras continuavam pregando? Será que eles queriam ganhar ponto com Deus? Né? Eu lembro quando eu era jovem, que o pessoal dizia assim, nós precisamos pregar o evangelho, de pregar o evangelho, né? Então eu preciso ganhar uns pontos com Deus, eu vou lá pregar para Deus me dar uns pontos, né? Então eu vou evangelizar o meu colega da escola, vou evangelizar o cara com quem eu jogo futebol. O negócio é evangelizar, porque Deus está mandando evangelizar para eu ganhar os pontos. Por obrigação, para ganhar algum crédito com Deus. Será que é isso que Filipe estava fazendo, os cristãos estavam fazendo? Será que eles queriam ganhar alguns pontos com Deus? O que motivava Filipe e os cristãos, apesar de toda a perseguição contra o evangelho, contra os cristãos, o que motivava eles? O que fazia com que eles quisessem que as pessoas conhecessem a graça de Deus? Por que
Filipe queria ser evangelista? Por que ele queria pregar as boas novas? Qual o motivo? Por que a igreja reagiu assim? Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. O que nos motiva? A ir de encontro à necessidade daqueles que não conhecem a Deus. O Filipe, ele fez várias viagens. Eu estou esqueci de pegar o laser aí, mas espero que vocês consigam enxergar, está meio apagado, tá? O Filipe estava lá em Jerusalém, certo? Conseguem ler Jerusalém ali, não? Lá embaixo. Depois subindo o número 1, não é? Houve a dispersão, a perseguição depois da morte de Estevão. Os cristãos fugiram para várias regiões, para a Judéia e para Samaria, que era uma região mais ao norte de Jerusalém. E o Filipe foi com essa turma para Samaria, ali no número 1, ali Atos 8, de 5 a 25, a gente lê esse tempo de Filipe lá em Samaria. Depois de Samaria, que ele pregou, né? E os samaritanos receberam o batismo em Jesus Cristo, creram, inclusive Simão, o feiticeiro, creu. Os apóstolos lá em Jerusalém, sabendo que os samaritanos haviam recebido o batismo e crendo em Jesus Cristo, mandaram para Samaria 2 apóstolos, o João e o Pedro. 2 cabeças da igreja, 2 cabeças importantes da igreja, foram até Samaria para ver o que estava acontecendo, e vendo, começaram a impor as mãos sobre os samaritanos que receberam a Jesus, e para que eles recebessem o Espírito Santo. Ali foi o Pentecostes dos samaritanos. Como tiveram o Pentecostes lá em Jerusalém, os judeus, os samaritanos tiveram o seu Pentecostes também. Capítulo 8, Filipenses, receberam o Espírito Santo, eles haviam crido, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Depois desse evento, Pedro e João voltam para Jerusalém. O texto não fala, mas talvez, Filipe tenha voltado com eles para Jerusalém. Ou não, talvez tenha ficado em Samaria. O texto não fala. De qualquer maneira, o texto diz que Filipe foi chamado para ir à estrada que ligava Jerusalém a Gaza, mas a estrada do deserto, né? E ele obedece. Um anjo do Senhor, versículo 26 diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e foi. Então ali, ó, no 2, no caminhozinho 2, é o Filipe indo de Samaria, não sabemos se ele passou em Jerusalém ou não, mas indo de Samaria para a estrada que ligava Jerusalém a Gaza. Gaza foi uma antiga capital, antiga cidade dominada pelos filisteus, agora já estava dominada pelos palestinos, sob domínio dos romanos, na verdade, né? E ele foi para essa estrada onde ele encontrou o eunuco etíope, né? Tesoureiro da rainha de Candace, lá da Etiópia, e teve aquela experiência que nós já vamos ler aqui com o etíope. Depois de o etíope ter entendido as escrituras, que ele estava lendo em voz alta lá o livro de Isaías, capítulo 53, era o versículo 7 e 8, que está aqui descrito no capítulo 8. Depois que ele entendeu, ele quis ser batizado. Quando encontraram água, disse, existe alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Tem água aqui. Falei, não, para a carruagem. Para a carruagem, vai lá o etíope e Filipe batiza, então, esse etíope, que volta para a Etiópia, muito contente. E interessante que a Etiópia ficava a uns 2.000 quilômetros de Jerusalém. Ele já tinha feito 2.000 quilômetros, ia fazer mais 4.000 quilômetros. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Possivelmente ele era um prosélito, alguém que tinha simpatia pelo judaísmo. Havia uma comunidade de judeus lá na Etiópia. Talvez ele tivesse conhecido algo a respeito das Escrituras e do Deus de Israel através dessa comunidade, não se sabe. É especulação histórica, mas esse homem tinha saído da Etiópia, era um homem importante do reino da Etiópia, era o tesoureiro, era o primeiro-ministro, ele cuidava de todas as riquezas do reino da Etiópia, da rainha de Candace,
E estava lá em Jerusalém, voltando, intrigado com o texto bíblico, querendo saber, era um homem que estava clamando a Deus, querendo conhecer a Deus, e Deus, então, o Espírito Santo, leva Filipe para se encontrar com esse homem, explicar para ele, ensinar para ele o que era o Evangelho, e ele recebe, então, a Jesus no seu coração e é batizado. E nesse momento, diz a Escritura, que o Filipe é arrebatado. Alguns comentaristas gostam de dizer que o Espírito Santo assoprou no ouvido de Filipe e falou assim: Filipe, vai que já, o que você tinha que fazer aqui já deu. E ele sai rapidinho. Mas eu gosto mais da ideia do arrebatado. Como isso aqui é um pouco interpretativo, e Deus faz o que quer, né? Então, se Deus quis arrebatar ele como arrebatou Elias e Eliseu, horas, Deus pode arrebatar, qual o problema? Eu não sei se você já foi arrebatado, eu gostaria de ser arrebatado. Deve ser um negócio legal, né? Já pensou, você está aqui assim, depois que... Eu lembro daquele filme Jornada nas Estrelas, lembra? Que é da minha época, Jornada nas Estrelas. Você entrava numa máquina assim, você tinha que ir para aquele outro planeta, né? Você ia para outro planeta, você entrava naquela máquina, daí as suas moléculas iam desintegrando, iam se transportando pouco a pouco lá para o planeta que eles estavam visitando, né? Então eles eram transportados, sei lá como, teletransportados, mas eu acho que o arrebatamento é um negócio assim meio místico, né? Você está aqui assim, daqui a pouco, sei lá, se sai uma fumaça, daí pá! Eu imagino que o tio falou: mano, cadê o cara, meu? Sumiu! Desapareceu, foi arrebatado, né? Que loucura! Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele faz qualquer coisa. Bom, quando ele é arrebatado, se ele foi caminhando ou não, caiu meu óculos. Ele foi arrebatado ou não, ou se ele foi parar lá numa cidade chamada Azoto. Estão vendo ali? Número 3, um pouquinho para cima, não é muito longe. Ali em Azoto, ele apareceu em Azoto. E de Azoto, ele foi subindo, passando por várias cidades, diz o texto, e por onde ele passava, ele ia pregando o Evangelho. Ele ia pregando o Evangelho. Ele deve ter passado por Jope, com certeza, né? Onde estava lá, no capítulo 10, nós vamos ver o Cornélio, lembra do Cornélio, que não era nem judeu, nem samaritano, era um gentil, né? E que depois Pedro teve aquela visão. Deve ter passado ali por Jope, não sei se ele encontrou Cornélio, não sabemos, o texto não fala. Eu gostaria de imaginar que sim, né? Que ele encontrou Cornélio e comunicou o evangelho para Cornélio, não sei, Cornélio estava intrigado, teve uma visão, né? E depois Pedro falou com o Espírito Santo falou com Pedro, né? E Pedro desceu até Cesareia. Desculpe, o Cornélio estava em Cesareia, né? Quem estava em Jope era o Pedro. E Pedro foi até a Cesareia, falar lá com o Cornélio. Finalmente esse nosso amigo Filipe vai parar lá em Cesareia. Vai parar em Cesareia e parece que ele se estabelece em Cesareia. Porque a gente vê Filipe já depois de praticamente 20 anos, capítulo 21 de Atos, quando Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, ano aproximadamente 54 a 57, depois de Cristo, Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, ele dá uma paradinha lá em Cesareia, e ele fica na casa de Filipe. Filipe, que nessa ocasião, depois de 20 e tantos anos, pelo jeito casou, porque ele tinha 4 filhas solteiras, o texto diz que eram 4 filhas virgens, portanto solteiras, e que as 4 tinham o dom da profecia, eram profetisas. Portanto, Filipe foi usado por Deus para que o evangelho entrasse na sua casa também, o que é maravilhoso. Esse homem, como a gente vê no capítulo 6, quando ele é escolhido, ele está dentro daqueles que é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e que tem bom testemunho. Bom testemunho, vive o bom testemunho, ele prega com a sua vida. A melhor pregação que nós podemos dar, não são com as nossas palavras aqui, blá, 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 é com a nossa vida. Como disse lá o Albert Schweitzer, né, aquele alemão-francês lá de Estrasburgo, quando ele ganhou o prêmio Nobel, em 1951, ele disse assim: o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. As pessoas estão olhando para a sua vida, estão vendo como você vive, estão vendo como você dirige, estão vendo como você atua com seus vizinhos, estão vendo, essa é a tua pregação, é a sua vida, é o seu testemunho. O Filipe tinha bom testemunho,
Pelo jeito ele tinha um bom testemunho em casa também, porque as 4 meninas eram profetisas, eram cristãs, não é? Eram pessoas próximas a Deus. Esse era o Filipe. Mas vamos ver um pouquinho da história do Filipe ali em Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade de Samaria. Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecendo como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, versículo 12, capítulo 8, para quem não achou aí, tá? No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte. O Simão, o feiticeiro, o que praticava tantas obras aí, estranhas, cheias de poder, ele também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Parece que o nosso amigo Simão aqui, ele estava muito impressionado com os sinais e milagres. Com os sinais e milagres. O que tinha impressionado muito Simão eram os sinais e milagres. Ele era um cara ligado à feitiçaria, a mágicas, a curas, a poderes. E ele viu que chegou alguém ali que tinha realmente um poder sobrenatural, algo muito além do que ele tinha, e ele ficou impressionado com aquilo. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, esse mágico, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Passa o próximo slide aí, por favor. E disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, lá em Samaria, os samaritanos que já tinham ouvido a respeito de Jesus, porque o próprio Jesus tinha parado lá no poço, lembram? Naquela cidade de Sicar, e conversado com a mulher samaritana, que foi uma evangelizadora, porque depois que ela viu que Jesus era profeta, correu lá para a cidade, chamou todo mundo para conhecer Jesus, aquela que tinha 5 maridos, né? Ou seja, o último também não era marido, portanto era uma mulher com muitos maridos, né? Mas Jesus já tinha passado por ali e deixado uma marca em Samaria. Apesar de que os samaritanos eram judeus meio largados e meio marginalizados pelos próprios judeus, né? Eles estavam já se misturando, um sincretismo religioso ali com feiticeiro, feitiçaria. Esse Simão estava com um ibope alto, fazendo mágicas e truques, e ganhou até a moral de um semideus. Esse aqui é o grande poder do Deus, diziam os samaritanos, o Simão. Esse é o grande poder de Deus. Só que quando Filipe chegou lá porque foi expulso de Jerusalém, teve que fugir, fugiu com os dispersos, ou saiu para ajudar, não sabemos, mas ele foi lá para Samaria, não é? Quando Filipe chegou lá pregando,
e o Espírito Santo foi fazendo milagres e maravilhas através de Filipe, o próprio Simão ficou impressionado com aqueles milagres, com aquelas curas, com todos aqueles sinais e também creu. Só que ele creu em quê? Ele creu em Jesus, ele se submeteu a Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados? Ou será que ele só se impressionou com os benefícios, com os resultados de poder viver com Deus? Eu gostaria muito de encontrar com Simão, o ex-feiticeiro lá no céu. Mas eu não sei se ele realmente se converteu. Mais tarde, existe um relato, através de Justino, que foi mártir lá em Samaria, no ano 100 depois de Cristo. Ele relata sobre o Simão, que era um homem venerado por muitos como Deus, e que esse Simão haveria fundado uma igreja gnóstica, não agnóstica, gnóstica, né? Ou seja, com forças ocultas, uma igreja própria, fundou com terríveis perversões sexuais, forças ocultas e impurezas financeiras, ou seja, safadeza mesmo, né? Parece que, infelizmente, esse Simão, pelo que o Justino, que foi mártir lá em Samaria, deixou um relato, ele não se converteu. Ele era um crente desses crentes que se congregam e participam do meio cristão porque estão interessados nos benefícios. E não estão interessados em servir a Cristo e a doar a sua vida a Cristo. E, infelizmente, no meio cristão, existem muitos desses tipos de crente interessados apenas nos benefícios. Eu convivo com os cristãos porque existem certos benefícios, e esses benefícios me interessam. O seu compromisso não é com a pessoa de Jesus Cristo, não é uma entrega a Deus, mas é um vínculo de interesse, tem segundas intenções. O próprio Paulo, quando está se despedindo da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20, e está já partindo da terceira viagem missionária dele, capítulo 20, quando ele está se despedindo dos Efésios, ele alerta os Efésios, capítulo 20 de Atos, versículo 22. Abra aí a sua Bíblia, né? Vocês estão muito mal acostumados com esse negócio de Bíblia exposta aqui, viu? Temos que trazer esse livro aqui, nem que seja no iPad, no iPhone, temos que... cristão que é cristão tem que conhecer a palavra, manipular a palavra, hein? Viu? Bíblia, todo dia, alimentação aqui, senão fica fraco. Capítulo 20 de Atos, versículo 22. Paulo, então, agora compelido pelo Espírito, indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei, Paulo falando, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja só o foco de Paulo. Paulo estava bem focado. Ele não estava preocupado se ele ia morrer em Jerusalém, se ele ia ser torturado em Jerusalém. Tanto é que quando ele passa em Cesareia, aqui no final da sua terceira viagem missionária, quando ele passa em Cesareia, que ele fica lá na casa do Filipe, versículo 8, lá do capítulo 21, veja o capítulo 21, versículo 8, né? Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Isso é Lucas escrevendo, certo? Possivelmente Lucas, o médico amado, estava junto aqui com Paulo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. E ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Não era o Filipe o apóstolo, certo? Era o Filipe o evangelista, um dos 7. Aqueles 7 presbíteros lá do capítulo 6, que foi chamado para servir as mesas. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, o Paulo ficou na casa do Filipe vários dias.
Devem ter comido pizza, não, pizza não, porque naquela época deviam ter comido aquelas comidas árabes lá, gostosas, né? Depois que passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Por que será que esses caras tinham esse ímpeto no coração, esse foco, essa sede de propagar o evangelho, e estavam dispostos a sofrer, a morrer, o que fosse necessário, e não se importavam com a própria vida? Eles se atiravam, como o cara se atirou no filme aqui, ele se jogou no mar para salvar a menina, que estava morrendo. As pessoas estão morrendo, as pessoas precisam de salvação. As pessoas precisam de salvação. E você é a resposta de oração delas. Eu sou a resposta. Deus quer usar você, o Espírito Santo quer usar você, quer usar a mim. Não para a gente ficar aqui no Corpus Christi, muito confortáveis, cantando louvores e adorando a Deus, que é muito gostoso e tem que ser feito. Mas Ele quer a gente lá fora, lá naquela porta, daquela porta para fora, pregando para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de trabalho, dando bom testemunho, falando para eles da maravilha que é conhecer a Deus. Por que esses caras tinham esse ímpeto? Não estavam nem aí com a perseguição, Você já pensou nisso? Imagine que alguém fala assim: olha, não vai lá para Campina Grande do Sul, porque se você for, os caras estão te esperando lá. E o bicho está pegando. E vai ter porrada, e você vai levar paulada, bicho. Mas paulada, imagina você apanhar. Os caras pularem em cima de você para te matar. Esse era o clima. Eu posso ser? Estou disposto não só a sofrer, mas a morrer. Viu, Felipe? Você sabe disso, cara. Você sabe disso, você também foi lá para Samaria e continuou pregando quando os caras proibiram a gente. Você fez a mesma coisa. Por que você fez isso? Por que, Felipe? O Felipe foi conduzido pelo Espírito Santo, depois que o Pedro e o Paulo, o Pedro e o João, deram uma chacoalhada no Simão, né? Porque falaram para ele: ó, que morra com você o seu dinheiro e você junto, né? Vá para o inferno. E o Felipe: não, pelo amor de Deus, peçam a Deus que Deus não permita isso. Mas será que ele estava realmente se arrependendo ou ele só não queria o malefício? Assim como ele era interessado no benefício, ele também não queria o malefício, né? Não quero morrer. Ore aí para Deus, pelo amor de Deus, porque quem sabe ele me livra desse. E o Pedro disse: não, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. É você. Você tem que se arrepender, meu amigo. Quem sabe Deus te perdoa. Não sou eu que vou te perdoar. Voltando lá ao capítulo 8, o Pedro e o João então voltam para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Eles também não estavam preocupados se eles iam ser presos novamente e morrer, tanto é que Pedro depois é preso novamente. O Paulo é preso várias vezes, né? O Paulo inclusive fica preso por uns 2 anos lá em Cesareia. Ele fica preso por 2 anos, lá antes da 4ª viagem missionária dele, que é para Roma. A 4ª viagem missionária para Paulo foi para Roma, já como preso. Foi como preso. E ele ficou 2 anos lá em Cesareia, onde ele foi julgado pelo Festo, pelo Agripa, pelo Félix, lembra? Capítulo 25, se não me engano. Né? Ele ficou em Cesareia. Eu fico imaginando lá o Paulo em Cesareia preso, se ele não recebeu a visita de Filipe. Eu imagino que sim, né? Imagino que sim. Pô, o cara está 2 anos lá, o Paulo, super conhecido, o Filipe, um homem de Deus. Será que o Filipe não foi visitar o Paulo lá em Cesareia, na prisão? Claro que deve ter ido, né? Eu acho que sim também, Eduardo. Eu também acho. Pô, foi lá: ô Paulo, o que você está precisando? Vou trazer um pouco de água fresca para você, que essa água da prisão aqui é muito ruim, né? Eles tinham um relacionamento. Eu creio que sim. A Bíblia não fala, a gente supõe, né? Deduz, né? Mas o Paulo passou 2 anos lá em Cesareia e ficou preso lá em Cesareia, onde morava o Filipe. Muito bem.
capítulo 8, versículo 26. Um anjo, nossa, o tempo rodou. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, que está em Isaías 53, versículos 7 e 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Veja, Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para ir a essa estrada que ligava Jerusalém a Gaza. Haviam duas estradas que ligavam Jerusalém a Gaza. Uma estrada muito boa, muito usada pelos mercadores, que ia pelas planícies, passava por Lida, as caravanas iam por ali. Era uma estrada muito frequentada, possivelmente mais bem pavimentada, talvez, não sei. E existia um outro caminho, que era um caminho por Hebrom, que saía de Jerusalém pelo deserto. Era um caminho inóspito, ermo, quente, no deserto. E é para essa estrada que o Espírito Santo conduz Filipe. Filipe, eu quero que você vá na estrada que liga Jerusalém a Gaza. Mas não é aquela estrada bonitona, não, que vai visitando as praias. Não, eu quero que você vá naquela estrada do deserto. Sabe aquela quente, que não tem ninguém, que talvez você corra o risco de ser assaltado? É lá. O Filipe vai, ele obedece. Ele, além de ser um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, ele era um homem obediente. Ele obedece. O Espírito Santo mandou, ele foi. Chegando lá, ele encontra com a carruagem. O homem está lendo Isaías. O Espírito Santo diz: vai lá e encosta na carruagem. Quando o homem lê Isaías, ele fala: você entendeu o que você leu? Eu falei: como é que eu vou entender se não tiver alguém que me explique? Né? Sobe aí e me explica, por favor. Então, Filipe é usado para explicar o evangelho para o etíope eunuco. Não sabemos se ele era castrado ou não, mas era eunuco, possivelmente era castrado, né, para cuidar dos tesouros da rainha. Eram usados eunucos, pessoas castradas, para cuidarem da rainha dos seus tesouros, para não haver nenhum risco, né, de relacionamento, sei lá. Mas ele era um homem interessado em Deus, queria saber de Deus, tinha sede de Deus, estava clamando a Deus, queria conhecer, queria saber quem que era, de quem falava o texto. O Velho Testamento, ele tem mais de 330 profecias a respeito do Messias, e Jesus Cristo cumpriu todas, absolutamente todas. Matematicamente, isso é impossível. Só o próprio Jesus pôde cumprir todas as profecias, no tempo certo, no lugar certo, da maneira certa, do jeito que estava previsto. 330. E então Filipe explica para ele: olha, esse texto aí é a respeito de Jesus, que foi o Cristo, o Salvador, o único através do qual nós podemos nos reconectar com Deus. Você está entendendo, Filipe? Você está entendendo? E o Filipe diz: sim, eu estou entendendo. Oi? O eunuco diz, desculpe. O eunuco diz: eu estou entendendo. E aí então, próximo slide, que o nosso tempo está acabando. Aí então, prosseguindo pela estrada, versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Que me impede de ser batizado? Pergunta o eunuco para o Filipe.
Disse Filipe, esse texto que nós vamos ler agora aqui no versículo 17, não está na maioria, nem nos melhores manuscritos conforme os comentaristas, mas parece que é um texto que era usado para quando a pessoa queria aceitar Jesus. Isso está escrito aqui, está entre aspas na Nova Versão Internacional. O Filipe pergunta, você pode se crer de todo o coração? O Filipe pergunta para o eunuco, você crê de todo o coração? Você realmente crê que Jesus é o Cristo, que Ele é o único que pode nos salvar? Você crê de todo o coração, eunuco? Você crê? Ou você é que nem o Simão lá de Samaria, que só está interessado nos benefícios? Porque tem uma coisa, a vida que Cristo oferece é a vida que nasce da morte. Então, se você crê, fique sabendo que o que vai ser pedido para você é tudo, é a tua vida. Então você está disposto a entregar tudo? Está disposto a entregar a sua vida? A morrer por Jesus? Porque é isso que Ele está te oferecendo. É entrega total. Não são os benefícios. Se você quiser ser cristão só por causa dos benefícios, você não é cristão. Você é um crente de Araque. Tá? Agora, se você está se entregando a Cristo porque você crê que Ele é o Senhor, o único que pode salvar, você está entregando a sua vida para Deus fazer o que Ele quiser da sua vida. E se você tiver que mergulhar na água para salvar aquela criança, como lá o Jack pulou, você vai pular. E se você tiver que ir lá para Samaria, onde tem um Simão louco, feiticeiro, para enfrentar, você vai para lá, porque Deus vai te usar. E vai usar como usou Paulo, mas talvez você seja preso, talvez você seja torturado, talvez você apanhe, talvez você seja apedrejado, linchado, como foi Estevão. Você está disposto? Você crê, eunuco? Você crê de todo o coração, eunuco? Você crê, meu irmão, de todo o seu coração? Você está disposto a entregar a sua vida realmente para que Deus use a sua vida? Ou você está interessado só nos benefícios? E o eunuco responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio, eu estou disposto. Eu não sei o que vai acontecer lá na Etiópia quando chegar lá. Eu vou começar a pregar Jesus. Pode ser que os muçulmanos lá me matem, me cortem a cabeça, passem o vídeo na televisão, a gente vestido de laranja. Mas eu estou entregando minha vida a Cristo, porque essa vida aqui é para ser usada para Ele. Não é para ser desperdiçada com conchinha. É para ser usada para Ele, não é para ser desperdiçada. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim, o etíope deu ordem para a sua carruagem, que parou. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades. Filipe foi levado para Azoto pelo Espírito Santo, até chegar em Cesareia, e pelo jeito ele se estabeleceu em Cesareia, que me dá a impressão que era uma certa base para os cristãos, porque Paulo estava sempre por ali, Pedro estava por ali por Jope, né? E Cesareia, nesse caso aqui, vocês sabem por que chama Cesareia de Filipe? Alguém sabe? Por que chama Cesareia? Tem uma cidade na Bíblia que se chama Cesareia de Filipe. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus, quando pergunta para os discípulos assim, quem vocês dizem que eu sou? E alguns dizem que que você é profeta, que você é isso e aquilo. E o Pedro, por revelação do Espírito Santo, diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. Foi o Espírito de Deus que te revelou. Certo? E sobre essa pedra edificarei a minha eclesia. É a primeira vez que Jesus usa a palavra eclesia, do grego, que nós traduzimos para igreja, em Mateus 16. Quando Jesus fala isso, ele está lá em Cesareia de Filipe. Capítulo 16 de Mateus. Mas não é a mesma Cesareia onde está o Filipe aí no mar, pescando, gostoso. Essa Cesareia de Filipe era outra Cesareia que estava aos pés do Monte Hermon. Foi fundada também por Herodes o Grande. Cesareia
para homenagear a quem? A César, Cesareia, certo? Herodes o Grande havia fundado essa cidade, que depois, quando ele morreu, ficou na mão do filho dele, Herodes Filipe. E Filipe tomou conta da cidade de Cesareia, lá no Monte Hermon, onde Jesus pregou que sobre essa rocha é outra Cesareia. Essa Cesareia aqui é a Cesareia marítima, onde o Filipe se estabeleceu, Filipe, um dos 7, o evangelista, se estabeleceu, onde Paulo ficou preso por 2 anos, quando era julgado, onde Paulo chegou, quando voltou da 3ª viagem missionária, onde o Cornélio teve a visão, e o Pedro foi lá depois pregar para ele, no capítulo 10, essa Cesareia, onde Filipe ficou ali. Pelo jeito, ele foi um missionário que ficou baseado em Filipe, casou-se, né? Porque eu não acredito que Filipe tenha tido 4 filhas sem ter sido casado, né? Teve 4 filhas, que eram profetisas, e ele era um suporte ali. Era um suporte para Paulo, para Pedro. Quem passasse por ali recebia suporte do nosso amigo Filipe. Filipe, então, foi arrebatado, chegou a Cesareia, e ali ele faz essa base, onde ele fica apoiando os evangelistas. Mas por que, então, Filipe é esse evangelista, mesmo no meio do sofrimento e da perseguição? Por que pregar? Não é melhor, então, ficar no conforto do navio, na igreja? O que estimulou esses cristãos a pregar, assim como o Filipe? Eu tive a oportunidade agora de estar na Alemanha e passamos por Wittenberg. Wittenberg, que foi a cidade onde Lutero pregou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra, especialmente, as indulgências da Igreja Católica. O Lutero se incomodou. O Lutero era um monge católico, mas o Lutero estudava a Bíblia, como pregou aqui o Martin Weingartner. Estudou a Bíblia, ele viu a realidade da palavra de Deus e a realidade que a igreja vivia. E isso, ele se importou, ele se incomodou com isso. Ele foi movido pelo Espírito Santo e disse: não é assim. E foi lá e pregou as 95. Ele foi incomodado pelo Espírito Santo. A resposta que eu encontrei para mim, nesse texto, nessa pergunta, de querendo saber por que Filipe, por que Paulo, por que esses homens de Deus iam e pregavam o evangelho, ainda que mesmo perseguidos e correndo risco, é porque eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eles estavam entregues ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dominava eles, que controlava a vida deles. Não eram eles que controlavam a sua vida. Eles estavam à disposição do Espírito Santo. E o Espírito Santo usando de misericórdia, de encontro àquele que está clamando, de encontro àquele que está precisando do Evangelho, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem de misericórdia, é a miséria do coração, córdia, de cardíaco, é você ter compaixão de coração, do sentimento do outro, da desgraça do outro. Eu li aqui uma introdução que achei, uma definição que achei interessante sobre compaixão, porque misericórdia é ter compaixão de coração. Ter compaixão do coração significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Quando o indivíduo tem bondade no coração, é a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, se preocupa com o outro, sem segundos interesses. É como o bom samaritano. A Igreja Católica, apesar de suas falhas, e nós evangélicos com as nossas falhas, eles têm 14 preceitos de obras de misericórdia que eu acho interessantes. Falando de misericórdia. 14. 7 são temporais, 7 são espirituais. Das 7 temporais, dar de comer, dar de beber, vestir os nus, dar pousada, assistir enfermos, vestir presos e enterrar mortos. Das 7 ações de misericórdia espirituais, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, inclusive o evangelho, o que Filipe fez com o eunuco, corrigir os erros, se alguém está em erro, tem que corrigir, tem que confrontar. Lutero fez isso, olha aqui, 95. Consolar os tristes, perdoar quem te injuriar, os que te injuriam,
sofrer com paciência e rogar a Deus pelos necessitados. São 14 preceitos de obras de misericórdia, que é ter compaixão da miséria alheia. Eu, quando estive no Nordeste, numa viagem que a gente fez de família, e estávamos com as meninas, a Mari, passeando por lá, nós entramos numa loja, ou eu entrei, não sei se elas entraram juntos, era uma loja de artesanato. Eu comprei uma escultura lá que eu gosto demais. E essa escultura me toca. Cada vez que eu olho para ela, eu fico pensando e orando sobre a questão da misericórdia. Eu tenho essa escultura lá em casa, ela tem quase meio metro de altura. Ela é magrinha e ela me leva a pensar o clamor de muitas pessoas aí fora, o clamor a Deus, da necessidade de Deus. E como que nós estamos reagindo a esse clamor? Passa o próximo slide que eu quero mostrar para vocês essa escultura. Essa escultura tem quase meio metro, é bem magrinha. Quando eu vi, eu fiquei muito tocado com essa imagem. Uma mulher possivelmente nordestina, a estátua foi feita lá por um nordestino, magrinha, grávida, tudo que ela tem é uma bolsa, pelo jeito. E ela está clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia, eu preciso do Senhor. Quantas pessoas não estão clamando a Deus por misericórdia, por compaixão, por conhecê-lo? E a resposta desse clamor, dessa oração, é você, sou eu, somos nós, é a igreja, eclesia, chamados para fora, para atender o necessitado, aquele que precisa do evangelho, que precisa do amor de Deus. É para isso que nós estamos vivendo aqui. Nós já estamos com a salvação garantida, não é? Então, vamos servir. Como Filipe serviu. Filipe era um homem disposto a servir. Olha, nós precisamos de gente para servir as mesas. As viúvas helenistas estão precisando de comida. Vamos lá, vamos servir. Você está disposto a servir, a colocar sua vida à disposição e a viver para o evangelho? Não sei se vocês viram aquele filme chamado Até o Último Homem, um filme baseado num caso real de um cristão, e ele quer ir para a guerra, não vai para matar, ele se nega a pegar em armas, sofre muito por isso, mas afinal ele consegue ir, porque ele quer ir para ajudar, ele quer ir para ajudar os feridos. E ele vai para a batalha, e eles são massacrados lá pelos japoneses, numa determinada batalha, e ele está lá no meio já fugindo, todo mundo fugindo, porque estão todos massacrados. E num determinado momento do filme, ele faz uma oração. Eu acho que é a cena que eu mais gosto desse filme. E ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Eu li no Orando em Família, uns dias atrás, achei muito interessante, uma oração que diz assim: Deus, já acordei. O que temos para hoje? Espírito Santo, diz a oração. Espírito Santo, já estou em pé. O que temos para hoje? Estou à disposição. E esse cara no filme diz assim: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Ele está lá orando no filme. E daqui a pouco ele escuta: Help! Help! Um ferido pedindo socorro. Ele entende a resposta de Deus. Deus está dizendo para ele: olha, vai lá e ajuda o necessitado. Esse cara aí que está pedindo help. E esse maluco, ele recolhe, não sei se são 97 feridos. Um doido. Assista o filme, vale a pena. Bem legal o filme. Ele é usado para salvar 97 feridos. Se torna um herói de guerra, carrega nas costas. Os caras tudo baleado, arrebentado, com o braço quebrado, sangrando. Ele salva um por um, todos os que ele consegue salvar, até que a energia dele pifa. E desmaia de cansado. Deus quer te usar, Deus quer me usar. O Espírito Santo quer te conduzir, como conduziu Filipe. Coloque-se à disposição do Espírito Santo. Ele vai te usar poderosamente. Ele vai fazer a obra. Onde está o seu help? De onde está vindo a necessidade? Você está ouvindo o Espírito Santo falar para você? Esses dias eu recebi um WhatsApp de um amigo que mora no exterior.
e ele mandou a figura de um personagem que já vou dizer quem é. E o personagem dizia assim: que pena que eu não nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido no Brasil, eu seria possivelmente multimilionário, estaria livre e solto, talvez eu fosse presidente do Supremo Tribunal Federal, ou quem sabe até presidente da República. Assinado, e a fotografia do cidadão, Al Capone. Eu fiquei olhando aquele Al Capone e pensando no nosso Brasil. Resolvi responder o WhatsApp. Falei: senhor Al Capone, o senhor está redondamente enganado. O senhor fique sabendo que aqui neste país existe um povo que está clamando ao Senhor dos Exércitos por uma mudança nesse país. E isso não vai ficar assim, porque Deus vai me usar. Nem que eu tenha que morrer, como Estevão morreu, nem que eu tenha que ser apedrejado, nem que meu sangue tenha que ser usado. Nós cristãos temos que ser usados pelo Espírito Santo aqui nesse país, para mudar essa realidade aqui. Chega! Você é a resposta de oração dos que estão clamando lá por misericórdia. Eu e você. Eclesia, nós somos chamados. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Deus me usa. Me use, Deus. Eu não quero ficar lá no barco, discutindo as teorias de como é que nós vamos salvar os perdidos. Sabe, não, tem que entrar num bote salva-vida. Não, você já entrou no bote salva-vida. Não entrei, não, você não fez a lição. Mergulha na água, meu irmão. Os caras estão morrendo, eles precisam ser salvos. O seu vizinho precisa ser salvo, a tua família precisa ser salva. O teu colega de trabalho está morrendo, precisa ser salvo. É você o instrumento de Deus. Você é o Felipe da geração de hoje. Você é o Estevão, você é o Paulo, você é o Pedro, a Raquel, a Maria. Somos nós. Às vezes a gente conflita um pouco com os nossos confortos. Dia 9 de dezembro, vai ter um torneio de golfe muito legal lá no clube, é o que eu mais gosto. É o Field Day, é uma festa. É o encerramento do ano. Um dia que a gente faz festa, joga golfe com os colegas, brinca, se diverte, dá muita risada. É o torneio que eu mais gosto lá no clube. Mas é o dia do Deixe Brilhar, no Recanto Esperança. E tem 50 e tantas crianças precisando de uma adoção lá. Eu preciso decidir, eu vou jogar golfe ou vou me dispor a Deus para ir de encontro ao necessitado. Às vezes o nosso ego diz: não, mas pô, tão gostoso jogar uma bola, fazer isso, fazer aquilo. Mas o que Deus quer fazer com a nossa vida, com a tua vida? É claro que eu decidi que eu vou lá adotar uma das crianças, né? Eu vou passar o dia com ela. Mas nós temos que nos dispor, queridos. É isso aí, dispor a nossa vida. Tá bom? Cadê o Dudu? Vamos louvar a Deus aí, orar. Ele que é o único digno de toda honra, de toda glória, esse amor maravilhoso, né? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por tua palavra maravilhosa, por esse capítulo 8 de Atos, pela vida do Filipe, pela maneira que o Senhor usou esse homem de forma tremenda, que o teu Espírito Santo conduziu para Samaria, mesmo como consequência da perseguição, como o Senhor usou lá com Simão, o feiticeiro, como o Senhor usou ele no caminho do deserto, para que aquele etíope te conhecesse, Senhor. Como o Senhor usou ele para ajudar o Paulo. Nós queremos pedir que o Senhor nos use, Deus, que o seu Espírito Santo nos use, Senhor. Que a nossa vida não seja desperdiçada, Pai. Que o Senhor use a nossa vida aqui no Brasil, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa família, Senhor. Queremos colocar a nossa vida à disposição do teu Espírito, para que a tua vontade seja feita e não a nossa, Pai. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.